Sabe aquele vídeo que todo mundo sempre falou zoando pra fazer? Pô, Baca, faz um vídeo aí, top 10 becos foda. Pois é, tá acontecendo, é real. Hoje eu vou usar toda a minha expertise, todas minhas décadas, né, de experiência como sommelier de rua estreita para fazer um top 10 melhores becos de Tóquio, na minha opinião. Na verdade vão ser mais de 10 becos, inclusive, porque tiveram algumas colocações que alguns becos ficaram empatados, pra você ver como a disputa foi acirrada. Lógico, como a gente é profissional, a gente não vai sair simplesmente dando notas aleatórias baseadas em achismo, né? Então todos os becos aqui do ranking, eles vão ser avaliados com base em 3 atributos, que são os que eu considero mais importantes para definir um bom beco, né? O primeiro atributo que a gente vai avaliar é a estética. Eu acho que esse é o atributo mais importante, né? O motivo pelo qual a gente procura por esses becos na cidade é porque eles são esteticamente interessantes. Lembrando que para ganhar ponto de estética não depende só de um beco ser enfeitado, né? Não é só lanterninha e neon que garante ponto de estética. A gente conta também, por exemplo, emaranhado de fio elétrico, cano de exaustor, pichação e até lixo, dependendo de como que tiver esse lixo, como que tiver essa baguncinha. Tudo isso acrescenta ponto de estética num bom beco. Isso porque, não sei se tem alguém novo aqui que tá perdidinho, mas a gente sabe, né? A gente gosta desses lugares porque eles lembram geralmente cenários de filmes, de animes, de jogos, né? E esses cenários, eles muitas vezes são cenários sombrios, são cenários distópicos. Não necessariamente o fato dele ser bonito no senso comum, mas ele ser fotogênico, tá ligado? Agora, o segundo atributo que a gente vai avaliar nos becos é o formato do beco, porque vocês que acompanham aqui o canal, vocês sabem que os yokochos aqui de Tóquio, muitas vezes eles não são simplesmente uma linha reta, assim, né? Uma única rua. Às vezes eles são praticamente um labirinto ali no meio dos prédios, né? Cheio de quebradinha, cheio de bifurcação. Então, quanto mais complexo for o formato do beco, mais ponto ele ganha nesse quesito. E por último, a gente vai avaliar também, não menos importante, o quão underground é esse beco, porque eu acho que também isso é importante. Tipo, o motivo pelo qual a gente procura por esses lugares é porque eles são lugares escondidos, eles são lugares que a gente tem que caçar, a gente tem que explorar a cidade para encontrar, né? Então, quanto mais escondido, quanto mais desconhecido for o beco, mais ponto ele ganha no quesito underground. A gente vai dar uma nota de 1 a 10 para cada um desses atributos, para cada beco, e depois a gente vai tirar uma média para saber a nota final dele e colocar ele na posição dele no ranking, tá certo? Bom, acho que as explicações foram dadas. Isso aqui é o vídeo mais polêmico que eu já fiz, vai dar discussão pra caralho. Então vamos lá, na 10ª colocação a gente já começa com 2 becos empatados, e eles nada mais são do que os 2 becos mais famosos do Japão e talvez do mundo, né? Dá pra dizer. Eles são o Omoide Yokocho de Shinjuku e o Nonbei Yokocho de Shibuya. Esses becos, eles são esteticamente muito bonitos, mas eles ficam nos bairros mais populares de Tóquio. Eles ficam em Shibuya e em Shinjuku, perto das estações mais movimentadas do mundo. Então eles são becos extremamente populares, eles são pontos turísticos. Você cola lá, ainda mais agora que as fronteiras abriram, vai estar cheio de gente lá tirando foto, filmando o tempo inteiro. Então assim, eles não têm nada de underground. E até por eles serem tão conhecidos, por eles serem pontos turísticos, é que eles são esteticamente muito bonitos. Eles têm bastante lanterna, o Omoide Yokocho tem essas folhinhas que eles trocam de estação para estação. Então eles são muito bonitos, são muito fotogênicos. Todo turista que vem aqui acaba tendo que passar por lá, pelo menos uma vez. Mas eles acabam pecando no quesito do underground. Então assim, esses 2 becos para mim eles empatam na 10ª colocação, porque eles recebem exatamente as mesmas notas. No quesito de estética, os 2 becos recebem nota 10. Porque eles são becos muito bonitos, becos muito fotogênicos, como a gente falou. Agora, no quesito de formato, os 2 becos são muito fracos, tá? Eles são praticamente só uma linha reta mesmo. Então, eu dei nota 2 só por uma nota simbólica, assim, sabe? Só para não dar um 0 mesmo, porque eles têm ali uma travessinha que corta pelo meio, coisa assim, mas nada demais. Então, formato 2. E no quesito underground, como a gente já falou, esses são os becos mais populares de Tóquio, mais populares do Japão. Não tem nada de underground neles. Não tem desafio nenhum você encontrar esses lugares, eles ficam bem próximos da saída das estações. Então, a nota de underground desses 2 becos é 0. É a única nota 0 do meu ranking, tá? E aí, fazendo a média aqui dos 3 atributos, a nota final desses 2 becos, do Omoide Yokocho e do Nonbei Yokocho de Shibuya, é 4. E por isso eles acabam ficando na 10ª colocação aqui do meu ranking.
Bom, agora seguindo já diretos para a nona colocação, a gente tem o Asakusa Underground District, que, como o nome já diz, ele é underground, ele é o único beco subterrâneo, ele é o último beco subterrâneo de Tóquio. Antigamente era muito comum que se tivessem mercados subterrâneos e tal, mas conforme as obras dos metrôs foram avançando, a maior parte de todos, na verdade, todos esses mercados subterrâneos que existiam antigamente desapareceram, e este em Asakusa é o último que resta, uma rua, né? Uma única ruazinha, um único becozinho do distrito underground de Asakusa é o que resta, por isso que ele entra aqui no ranking, porque ele é diferenciadinho por ser subterrâneo. Esse beco aqui, apesar de ficar em Asakusa, que é um bairro muito famoso, é um bairro ponto turístico e tudo mais, não é todo mundo que passa pelo bairro que acaba passando por esse beco, até porque ele é subterrâneo, não é todo mundo que encontra, só se você sair ali pela saída da estação, que coincidentemente fica na frente ali desse beco, ainda assim não é todo mundo que vai escolher passar por ele. Então, ele já é um pouco mais underground, tem notas de mofo, tá? Ele tem um retrogosto de coisa velha. Então, assim, na questão estética, esse beco aqui eu dou nota 7 pra ele, principalmente por conta do teto, por ele ser subterrâneo, o teto dele fica bem interessante, com bastante fio, com bastante maquinário e tudo mais. O piso dele também é interessante, acaba ficando com uma pegada meio cyberpunk, ali, um negócio meio retrô, assim, que eu acho legal. Agora, no quesito formato, ele também é bem basicão, né? Eu acho que eu só dou nota 4 de formato pra ele, porque ele é subterrâneo, entendeu? E ele tem umas escadas que dão acesso ali e tal, mas ele é praticamente só uma linha reta também, porque, que nem eu falei, ela é uma única rua do distrito subterrâneo que restou, que não foi demolida para construir a linha de metrô. No quesito underground, eu acho que ele merece nota 8, sabe? Não é todo mundo que conhece, mesmo quem visita Asakusa, sendo um bairro conhecido, não é todo mundo que vai passar por ali. E com isso, a média final do Asakusa Underground District é 6,3, tá bom? 6,3. Ele fica na nossa nona colocação aqui no ranking. Na nossa oitava colocação, certo? A gente vem um beco que eu gosto bastante, já passei por ele diversas vezes. Quem acompanha aqui o canal já tá cansado, já tá careca, já tá calvo de ver. O nome desse beco é Marusan Yokocho. Ele fica em Yurakucho, que eu sempre digo que é uma das minhas regiões preferidas aqui de Tóquio. O interessante desse beco é que ele vai por debaixo da linha do trem, né? Na verdade, ele começa por essa passagem subterrânea aqui, por baixo dos trilhos elevados do trem, e depois ele entra realmente numa linha reta por debaixo dos trilhos, e tem essa primeira parte aqui dele que já é interessante, né? Que é um corredor mais sombrio, assim, com esses maquinários, com esses canos aqui no teto e tudo mais, e ele termina num Yokocho totalmente escondido, todo iluminado. Foi reformado recentemente. Eu particularmente achava mais legal antes da reforma. Eu sempre acho os Yokochos mais legais antes da reforma, mas não chegou a ficar feio não. De estética eu dou 9 pra ele de estética, por conta dessa passagem aqui por baixo da linha, que eu acho muito legal, esse arco aqui por baixo da linha do trem, esses dois bares um de cada lado, e também por conta da variedade aqui, né? Essa primeira passagem aqui, a primeira entrada dele aqui, ela é bem sombria, dá umas fotos legais. A segunda parte ali, que é bem iluminada, dá umas fotos legais também. Então ele ganha 9 de estética. De formato, ele ganha nota 6, tá? O formato dele, como vocês podem ver, ele também é praticamente só uma linha reta, bem comprida, mas ainda assim é só uma linha reta, então ele fica na média ali, vai, nota 6 de formato. E de underground eu acho que ele fica na média também. Ele fica num bairro bem movimentado, que é Yurakucho. Você consegue encontrar várias referências sobre esse beco na internet, você vê muitos fotógrafos de rua tirando foto desse lugar. Não é um ponto turístico, mas eu não acho que ele é mais underground do que o de Asakusa, por exemplo. Então ele fica na média também, underground, nota 6. E com isso, a média final do Marusan Yokocho é 7. Agora, na sétima colocação, vem um beco que eu já falei sobre ele aqui no canal. É um beco que eu tenho um apreço muito grande. É o Nonbei Yokocho. Ele tem um nome muito parecido com o Nonbei Yokocho lá de Shibuya, mas esse aqui, ele fica em Tateishi, que é um bairro extremamente underground, extremamente afastado do centro de Tóquio, longe, muito longe de ser um ponto turístico. Eu acho praticamente impossível, a não ser que seja um turista que realmente venha para Tóquio para explorar esse tipo de lugar. Este beco, ele está sofrendo risco de extinção, hein? Várias regiões aqui em volta dessa área já foram demolidas, já foram reformuladas, reurbanizadas, e esse beco aqui ele está caindo aos pedaços. Ele tem ali
Ele tem notas de ferrugem, né? A gente vê um retrogosto de velhice muito grande. Ele é um lugar que está correndo risco de extinção, assim como os micos-leões dourados. Então, na questão estética, eu dou nota 6 para ele, principalmente por conta das luminárias redondas e dessas telhas translúcidas, que eu dou muito valor também. E no questão formato, eu dou nota 6 também. Eu acho que ele fica na média, ele é composto por 2 ruas, então ele tem um formato um pouquinho mais interessante. Agora, no quesito underground, não tem jeito. Ele tira 10 de underground porque ele é extremamente escondido, extremamente afastado do centro. Você consegue vir aqui tranquilão, tirar foto sozinho, dificilmente vai passar alguém aqui para encher o saco de você. Então, o Nonbei Yokocho fica com a nota final de 7,3, ocupando a 7ª colocação aqui do nosso ranking. 9, 8, 7. 6ª colocação aqui do ranking. Olha só, a gente tem 3 becos empatados na 7ª colocação. Esses 3 becos, eles são esteticamente bem diferentes uns dos outros, mas eu acho que eles são muito parecidos em quesitos gerais, assim, se é que me acho que eles têm um retrogosto muito parecido. Esses becos são o Goldengai de Shinjuku, o Sankakuchitai de Sangenjaya e o Harmonic Yokocho de Kichijoji. Eu considero que depois do Omoi de Yokocho e do Nonbei Yokocho, que são os 10º colocados aqui da minha lista, esses 3 becos aqui, eles são os mais populares. Agora, o que me chama muita atenção neles é o formato. Esses 3 becos são, sem dúvida, os 3 maiores yokochos aqui de Tóquio. Eles têm um formato muito interessante, eles são praticamente labirintos, cheios de rua, assim, são diversos becos lado a lado, interligados por becos menores, né, os famosos becoides. De estética, eu dou para esses 3 becos nota 8, e eu acho que a estética deles é muito puxada, inclusive, pelo formato, porque como eles são muito grandes, a estética deles varia muito. Então eles têm ruas interessantes, ruas menos interessantes, dá pra você tirar muita foto, dá pra você andar bastante, se perder lá dentro. Formato, como eu falei, eles são os becos com o formato mais interessante aqui do ranking. Então eles têm nota 10 de formato. E no quesito underground, como eu disse, eles são becos populares, né? Então eles ficam abaixo da média no quesito underground. Eles tiram nota 5, resultando numa nota final de 7,7, tá bom? E assim eles ocupam a 6ª colocação do meu ranking. O próximo beco, na 5ª colocação, eu imagino que para vocês que são mais normais, pessoas normais, se é que tem alguém normal assistindo o ranking de beco na internet, eu acho que muitos de vocês podem até achar que esse aqui seja o beco mais bonito de todos. Ele é o único beco aqui da minha lista que não tem essa pegada cyberpunk. Este aqui é o Tatsumi Shindo, ele fica em Monzen Nakacho. É uma região bem afastada, não é um ponto turístico também. Eventualmente pode ter algum turista aqui que gosta, que se interessa por esse tipo de coisa, mas não é tão comum. Então ele é um beco razoavelmente underground e ele tem uma estética muito bonita. Eu costumo dizer que esse aqui é um dos únicos becos que eu até prefiro ele de dia do que de noite, porque de dia você consegue ver bem as plantas, os enfeites e tal, e de noite a iluminação não fica tão absurda assim. Então acho que é um beco que vale até a pena você visitar ele de dia, que dá pra tirar umas fotos bem legais aqui, fica uma vibe bem anime, bem estúdio Ghibli. Ele não tem essa pegada cyberpunk, ele tem uma pegada mais tradicional, né? Lembra aqueles bagulho de Japão antigo, né? E tal. E por isso eu dou pro Tatsumi Shindo nota 10 de estética, certo? Uma estética diferente, mas ainda assim muito boa. E acho que ele peca um pouco no formato. O formato dele, apesar de ter uma bifurcaçãozinha ali, é um pouco interessante, ainda assim não chega a ser um labirinto, não dá pra se perder aqui dentro, é bem pequeno na verdade. Então eu dou pra ele nota 6 de formato, é aí que ele peca mais. E no quesito underground, como eu falei, é uma região afastada, não é todo mundo que conhece, é difícil você ver conteúdo sobre esse lugar, mas não é o lugar mais escondido do mundo, né? Se você jogar o nome desse beco na net, você vai achar ele, tem gente falando sobre ele e tudo. Então eu dou nota 8 de underground pra ele, resultando assim numa média de 8 também. Ele tira 8 e assim ele ocupa a 5ª colocação aqui no meu ranking de top 10 becos de Tóquio, tá bom? Estamos nos aproximando do top 3, acho que vocês já estão todos arrepiados a este ponto. Este beco aqui na 4ª colocação, ele é o meu xodozinho, dá pra dizer assim, dá pra dizer que ele é meu xodozinho. Esse beco aqui, ele é tão underground, mas tão underground, que ele nem tem nome, e se tem nome eu não faço a mínima ideia de qual seja, tá ligado? Porque eu nunca vi nenhuma referência sobre esse lugar em nenhum lugar da internet. Ele fica numa região residencial, inclusive, não tem nada perto dele. E eu descobri ele há muito tempo, mas eu nem achava ele tão legal assim. Mas me parece que os restaurantes desse beco aqui, até justamente por ele ser tão escondido, eles estão se esforçando para deixar esse beco cada vez mais chamativo,
provavelmente para atrair clientes. Então, quando eu conheci esse beco, ele nem tinha esse neon roxo aqui que tem agora, não tinha esse aquário de peixe, não tinha esse neon de gato aqui. Então, eles estão enfeitando esse lugar e ele está ficando cada vez mais bonito. Há alguns meses atrás, esse beco aqui nem sequer entraria no meu top 10 e agora já considero pacas. Ele já está no meu 4º lugar. Para mim, esse beco aqui ele recebe nota 10 de estética, principalmente por conta desse neon roxo aqui. Eu acho isso aqui fenomenal. Dá um ar cyberpunk do caralho. A chuva, isso aqui gera uns reflexos que é uma loucura. Nota 10 de estética. De formato, ele peca também. Ele é um beco pequeno, apesar de ter ali umas vielinhas, umas quebradinhas. Dá para variar aqui os ângulos de fotografia e tudo mais, mas não é um labirinto, não é uma loucura, não dá para dar uma nota gigantesca no quesito formato. Eu dou 7 para ele de formato. Agora, no quesito underground, como eu falei, esse aqui provavelmente é o beco mais underground da minha lista, porque todos os outros becos aqui que eu tô citando, pelo menos alguma referência a eles você encontra na internet, tá ligado? Eu nunca vi ninguém tirando foto desse lugar, eu sigo um monte de fotógrafo de rua, acompanho um monte de canal de gente andando aqui pelo Japão, nunca vi ninguém passando por esse beco. Então, se desse pra dar nota infinito, ele é tipo o deus egípcio do underground, né? Se desse pra dar infinito de underground pra ele, eu daria, mas daí ele acabaria ficando no top 1, né? Então eu vou dar nota 10 de underground pra ele, resultando numa nota final de 9 e ocupando a 4ª colocação aqui do meu ranking, tá bom? E agora, meus amigos, chegou o momento do ranking. Do ranking não, do pódio. Mas antes de entrar no meu top 3 becos fodas aqui de Tóquio, eu quero fazer uma menção honrosa, se é que me permitem, aos becos de Ginza. Eu sempre falo muito que Ginza é a minha região preferida, que tem muito beco lá e tal. Só que os becos de Ginza, eles não são yokochos propriamente ditos, tá ligado? Os becos de Ginza, eles não têm bar, eles não têm restaurante. Eles são praticamente vãos, né? Vãos entre os prédios, que são muito interessantes esteticamente, é fotogênico e tudo mais, mas eles são muito diferentes dos outros becos que estão entrando aqui no ranking, então eu acabei não colocando eles aqui não acabei ranqueando eles aqui. Então eu acho importante fazer uma menção honrosa a eles, porque eu tô direto lá, já mostrei várias vezes esses becos, principalmente esse aqui que tem aquele letreiro ali no final, esses fios emaranhados aqui. Eu acho esse beco muito louco, mas ele acaba não entrando nesse top 10 específico, porque ele não é um yokocho, tá ligado? Ele é só um beco, uma passagem secreta ali e tal, que dá pros fundos dos restaurantes, né? Eles são movimentados até, mas só de funcionários dos restaurantes que saem ali pelos fundos. Uma menção honrosa aos becos de Ginza, antes de entrar aqui no top 3 dos melhores yokochos de Tóquio. Bem, na terceira colocação, já vem muito forte. É um beco que eu já tirei várias fotos aqui. É um beco que eu gosto muito, é extremamente fotogênico. O nome dele é Konan Shotengai. Ele fica em Shinagawa, que é um bairro bem movimentado, mas é um bairro empresarial. Ele é um centro empresarial aqui de Tóquio, né? Ele não é um ponto turístico, até porque não tem nenhum, né? Ele não é um ponto turista fazer ali, mas é um bairro muito movimentado de salarymans, né? Os empresários ali que saem dos serviços executivos ali, que saem das empresas, e eles acabam indo nesse beco para beber depois do trabalho, coisa assim. Então é muito comum você ver uns caras engravatados por ali, o que ajuda na hora de você tirar foto, né? Para quem gosta de fotografia de rua, ter uns caras bem arrumados assim num beco sujo é tiro e queda, né? Então o Konan Shotengai, veja bem, ele é muito interessante, ele é um labirinto, assim, você entra nele e depois que você tá lá dentro, você perde completamente o senso de direção em relação ao lado de fora, tá? Você não sabe mais por onde você entrou, para que lado que você vai sair, é uma loucura que só vem. Eu acho legal que justamente por ser uma região empresarial, os prédios de Shinagawa são alguns dos mais altos de Tóquio, então você fica realmente, se sente ali completamente oprimido ali pelo concreto ali. Você tá ali num beco estreito, minúsculo, você olha para cima e tá cheio de prédio. Então o Konan Shotengai, ele recebe aqui no meu ranking nota 9 de estética, certo? Eu acho que assim, a estética dele é legal e tudo mais, mas eu não acho que ele ainda merece 10 de estética, porque não tem nenhuma rua aqui assim que você fale, caralho, aqui é foda pra caralho. Eu gosto muito dessa rua aqui específica, que termina naquele kanji, que inclusive é o kanji de origem em japonês, que dá até um significado meio poético para as fotos que você tira aqui. Agora, de formato não tem jeito. Nota 10 de formato, ele é um labirinto, você se perde aqui dentro. E de underground também, nota 10, porque ele é um beco bem escondido, só realmente quem trabalha por aqui é que conhece esse lugar. Agora, em segundo lugar, veja bem, um dos becos mais bonitos dessa lista, sem sombra de dúvida, ele é muito fotogênico.
Tem um monte de foto desse beco no meu Insta, quem me acompanha já viu. Ele é o Azuma Code. E esse beco aqui, o que mais me chama a atenção nele é a quantidade de iluminação. Eu acho que ele é o beco mais iluminado de todos. Ele tem muitos painéis de LED. Eles têm também essas luminárias redondas ali no alto, que também eu acho muito interessante. E eu gosto tanto desse beco, que inclusive a minha tela de espera na live é nesse beco aqui que eu gravei. Na chuva principalmente fica muito bonito os reflexos no chão. Tem um retrogosto de rato morto, um blend ali de fios ali no alto. Então, de estética, esse beco aqui, indiscutivelmente, ele ganha 10, né? Ele é um beco muito bonito, principalmente por conta desses LEDs. Tem a pegada dos fios também, essas passagenzinhas aqui, bem underground. Agora, no quesito formato, eu não acho que ele merece o 10. Ele tem ali, ele é composto por 2 becos, ele tem passagens que interligam esses 2 becos. Então, assim, ele tem um formato diferenciadinho, mas não chega a ser um labirinto como os outros becos que eu acabei dando 10 de formato aqui no ranking, né? Então, para ser justo, eu vou dar nota 9 de formato para ele. E no quesito underground, eu acho que ele merece um 10 também. Ele é um beco bem movimentado até, mas assim como o beco anterior, ele é um movimento local, né? É um movimento só de pessoas que realmente trabalham por aqui, que moram por aqui, que conhecem esse lugar, né? Não é um ponto turístico, não vai ter gente aqui tirando foto, dá pra você tirar umas fotos bem originais, né? Por ser um lugar diferente. Então eu acho que ele merece 10 de underground, e assim a nota final dele fica igual a do beco anterior, inclusive, 9,7 na segunda colocação aqui do ranking. Agora, em primeiro lugar, este beco é provavelmente que ele seja o beco mais famoso do meu canal. E é engraçado porque ainda assim ele é extremamente underground. Ele ficou famoso aqui no canal porque eu sempre tô lá, de tanto que eu gosto dele. É o Omoide no Kimichi. Eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse beco, pra você ter uma ideia. Esse beco ele fica no centro de Kabukicho, é um lugar extremamente popular, extremamente movimentado, ponto turístico. Mas a entrada para esse beco é tão discreta, tão escondido, que muita gente não conhece. Muita gente, mesmo indo em Kabukicho diversas vezes, é capaz que não saiba que esse lugar existe. O Omoide no Kimichi, ele ainda é o meu beco preferido, ele ainda ocupa o meu top 1. Mas eu não sei por quanto tempo, porque eu sinto, desde que eu vim aqui pro Japão, esse beco vem se tornando cada vez mais popular. Os próprios restaurantes do beco, eles também vêm se esforçando para chamar mais atenção, estão colocando mais lanterna, estão colocando mais telão, mais coisa. Tá ficando mais bonito, mas tá chamando mais atenção. Daqui a pouco ele vai deixar de ser tão underground quanto ele é, e é capaz que ele caia um pouco no meu conceito e um pouco também no meu ranking aqui no meu top 10. Mas hoje eu ainda acho que ele merece a primeira colocação, porque ele cumpre com todos os aspectos aqui que a gente espera de um bom beco, tá ligado? A estética dele é muito bonita, ele tem lanterna pra caralho, ele tem essas telhas translúcidas cobrindo. Eu gosto muito quando os becos têm uma parte coberta assim, né? Ele tem grafite, ele tem pichação, ele tem fio emaranhado, ele tem de tudo, tá ligado? Então, ele recebe nota 10 de estética bem dada, uma nota bem dada mesmo. Eu gosto de dar nesse beco. E no formato, ele é um beco pequeno, tá ligado? Ele é um beco bem pequeno, mas ele tem um formato interessante. Ele tem diversas ruazinhas ali, diversas travessinhas, bifurcações, que acabam produzindo cenários diferentes ali para você tirar fotos de ângulos diferentes. Então eu acho que ele merece nota 10 de formato também. E no quesito underground, como eu já falei, parece que esse beco vem se tornando cada vez mais conhecido, mas eu acho que hoje ele ainda merece uma nota 10 de underground, apesar de ficar em Kabukicho, que é um bairro muito popular. É difícil você ver turistas por aqui, é difícil você ver esse lugar tipo abarrotado de gente. Geralmente você consegue ficar aqui tirando fotos tranquilo, sem se preocupar muito. Então este aqui é o único beco aqui que ainda consegue tirar um 10/10/10 e ficar com uma nota 10 final, ficando no top 1 do meu ranking Becos Fodas de Tóquio. E é isso, mano. Todos os meus anos trabalhando como sommelier de rua estreita finalmente resultaram em alguma coisa. Se vocês discordam, se vocês acham que tem algum outro beco aqui que deveria ter entrado no ranking, ou a colocação dele tá errada aqui no ranking, vocês colocariam ele em outra posição, de 4, de ladinho, alguma coisa assim, comenta aí nessa merda. E é isso, mano.